Senhoras e senhores, Brasileirão ficou complicadíssimo. O Palmeiras acaba aí de empatar com o Fluminense em casa no Allianz Parque, 0-0, enquanto o Flamengo fez o dever de casa e ganhou do Bragantino por 3-0, né? A gente pode falar de muita coisa, mas confesso que falar de Campeonato Brasileiro desse ano do ano passado vai se tornar uma parada muito frustrante pra mim e pra gente, né? Porque mais um campeonato que a gente tinha nas mãos, assim, não é fácil, né? Eu sei que você ter a liderança não é fácil, você manter ela, mas o Palmeiras por 2 anos seguidos teve chance. Ano passado toma a liderança na reta final, podendo jogar com o Botafogo em casa, podendo empatar o jogo e depois perde o campeonato. E agora o Palmeiras, né, chegou a abrir 3 pontos na liderança do Flamengo. Chegou a ver o Flamengo tropeçar em jogos bobos, assim, né? Contra o Bahia, contra o Fortaleza, mais recente contra o São Paulo. E o mais recente ainda contra o Fluminense. E aí a gente tropeçou contra o Vitória. A gente tá 4 jogos sem vencer. O Palmeiras vem de 2 derrotas e 2 empates na reta final, no momento mais importante do campeonato. E hoje, para o Palmeiras sonhar com algum título, o Flamengo precisaria de 3 jogos, tropeçar 2 vezes e o Palmeiras ganhar os seus 3 jogos, né? Então fica muito difícil. O Flamengo tem feito o básico, que é ganhar em casa, tem feito o básico, que é ganhar esses jogos. Também tropeçou, é verdade, mas a campanha do Flamengo é irreparável, assim, né? A gente tem que dar o braço a torcer. Claro que a gente tem várias questões com o Flamengo, inclusive extracampo. O Bruno Henrique fazendo mais um gol, uma coisa que me incomoda muito, mas, né, vamos tratar a parada de maneira mais fria, né, sem tanta parte da emoção. O Flamengo tá fazendo uma campanha incrível, assim, 73 gols, 23 tomados, né? O Flamengo toma muito pouco gol, então hoje, se eu tinha alguma esperança, tava ali acompanhando o jogo do Palmeiras e vendo o do Flamengo, os 2 jogos acabaram 0-0 no primeiro tempo, né? E aí a esperança era o Bragantino arrumar algum gol e segurar, né? E no máximo tomar empate, que foi o que aconteceu em alguns jogos aí do Flamengo, né? O outro time abre ali o placar e depois fica segurando. Foi o que aconteceu em alguns jogos, só que quando o Flamengo abre o placar é difícil, né? Quando o Flamengo abre o placar é difícil outro time ir pra cima e conseguir alguma coisa. E aí a gente fica muito, muito preocupado pra final da Libertadores, porque especialmente a questão anímica, a questão do ânimo, né? O Flamengo, pelo que eu vi, eu não assisti o jogo, tava junto com o nosso, eu não consegui acompanhar, ficava vendo lance a lance. Mas me parece que o Flamengo atacou muito, o Flamengo realmente buscou muito, teve muita chance. E o Cleiton fez algumas boas defesas e aí o Flamengo conseguiu fazer 3 gols. Então me parece que o Flamengo tá no momento, mesmo com cansaço, mesmo com o time com vários problemas, um momento ainda de muita criação, ainda de muito futebol. O Palmeiras não, o Palmeiras além da questão do cansaço não tá entregando futebol. Isso que preocupa, porque a gente tem simplesmente uma final de Libertadores para jogar. E aí, o Flamengo, inclusive, podendo ser campeão na próxima rodada. O Palmeiras pega o Grêmio, o Flamengo pega o Atlético Mineiro esgotado, jogou a final da Sula, foi pros pênaltis, né? Perderam nos pênaltis, inclusive. Então, teve a prorrogação, teve 2 lesões, eu acho que, se não me engano, o Alan Franco e o Arana, né? Saíram lesionados. Então, é até difícil imaginar o Galo conseguindo fazer frente ao Flamengo aí. E aí depois as outras rodadas, eu nem lembro contra quem o Flamengo joga depois, mas a última é contra o Mirassol, seria a única rodada assim que talvez o Flamengo teria alguma dificuldade, né? Ceará em casa, assim. Então, o Flamengo tem Atlético Mineiro fora, que é numa situação muito confortável pro Flamengo. Tem o Ceará em casa e o Mirassol fora. Acho que o único jogo que o Flamengo talvez tropece aqui seja contra o Mirassol, mas ao que tudo indica, chega lá já campeão brasileiro. Tô jogando a toalha mesmo do brasileiro. Você tem que ser realista aqui com vocês, né? Sei, não acabou matematicamente, pode acontecer um milagre, pode, mas seria uma pipocada histórica do Flamengo, que é o que eu acho muito difícil. E aí fica a preocupação, como ganhar a Libertadores dos caras jogando do jeito que o Palmeiras tá jogando, né? Fica
existentemente. Tipo, o Palmeiras não tá criando nada. O Palmeiras hoje tá dando razão pro Rogério Ceni, cara. O Palmeiras hoje é só lançamento e cruzamento. Primeiro tempo, ainda que o Abel entrou com a ala e o Sousa totalmente aberto, sem ninguém no meio pra criar, horrível, né? Horrível, só cruzamento, só tentando aquele cruzamento às vezes da intermediária que me irrita, sabe? Que os caras cruzam até sem força. Complicadíssimo. E aí no segundo tempo entra o Veiga, mas também, né? Depois entra o Felipe Anjos e tal, mas pouquíssima coisa. Então, pra final da Libertadores, a gente fica mais na esperança de quase que um milagre, assim, de realmente ser uma noite, uma tarde, uma noite, fim de tarde, uma noite, do que o Palmeiras vai fazer seu melhor jogo do ano e o Flamengo talvez o pior. Né? Em 2021 a gente chega meio que assim também. Palmeiras, eu lembro de ter feito até uma arte, a espera do milagre de Montevidéu. E eu tô meio que assim, agora a espera do milagre de Lima, porque é difícil. O Palmeiras realmente não dá ânimo. Assim, Erlan, pouparia contra o Grêmio. Pouparia contra o Grêmio. Vai com o time em reserva, deixa zerado pra pelo menos pra buscar a Libertadores, né? E o Flamengo, acredito eu, que vai dar alguma poupada também. Não deve ir com um time completaço contra o Atlético Mineiro, até porque tá numa situação extremamente confortável. Então, vai lá a gente com o time titular, tentando ganhar do Grêmio, às vezes nem ganha. Aí o Flamengo, sei lá, faz 1-0 que seja no Atlético Mineiro, e a gente cansou à toa. Então eu hoje pouparia o time contra o Grêmio. Queria saber a opinião de vocês, tá? Vamos ver aí o que teve da coletiva da Abel, que a gente conseguiu aproveitar aqui. Depois a gente volta pra falar mais sobre Palmeiras em 2025. Meu pai do céu. Queria deixar um recado importante para vocês aqui do nosso patrocinador, nosso parceiro KTO. Aproveita aí o Brasileirão no domingo, vários jogos acontecendo aí. Você pode aproveitar a chance essa, tá? Como vocês estão ligados, QR Code na tela ou o link fixado no comentário, você pode aproveitar ali, fazer a sua fezinha aí nesse domingo de Brasileirão. Infelizmente o Palmeiras não correspondeu nesse sábado, né? Mas no Brasileiro aí, pra você também não só assistir os jogos à toa, você também aproveita aí, faz a sua fezinha e vê se bate aí. Aproveita pra assistir domingão, né? Do melhor jeito possível, do jeito que foi esse sábado, realmente fica complicado. Mas a KTO tá aí pra vocês aproveitarem o Brasileirão ainda, pelo menos desse jeito, beleza? Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E amanhã a torcida do Palmeiras já fez uma convocação para ir à porta da Academia de Futebol para ter um último contato com vocês antes do embarque para Porto Alegre e, consequentemente, o embarque para Lima na final da Libertadores. E depois da ida deles até a Academia de Futebol, pelo menos 10 ônibus seguem em caravana já no domingo para Lima, no jogo do próximo sábado. O que falar para esse torcedor que hoje deixou o Allianz Parque vaiando o desempenho do time dentro de campo? E uma segunda pergunta, né? Hoje foi o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque em 2025. É o seu último jogo também no Allianz Parque ou para o ano que vem dá para te esperar nessa cadeira? Olha, já te disse, nós este ano já nos pregaram na cruz várias vezes. Era um ano que era para ser do zero, perdemos com o Corinthians, fizeram... crucificaram-nos. Fomos ao Mundial, crucificaram-nos. Viemos do Mundial com 15 ou 16 jogadores novos. Vendemos o Estevão, vendemos o Rios, reformulamos o elenco. Infelizmente investimos 25 milhões num jogador que só nos ajudou muito pouco. No momento decisivo do ano perdemos o Lucas, um médio que nos ia ajudar pela sua experiência. Aliás, quando saiu o Rios, ele foi o motor da equipa. Quando perdemos 3-0 em LDU, onde todos vocês nos criticaram e já estávamos mortos. E, portanto, estamos em 4 ou 5 anos, terceira final da Libertadores. Até hoje lutamos pelo título e perdemos-lo. Não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Nem tempo tens para festejar, isto é outra coisa. Portanto, é isso que eu tenho para te dizer. Em relação ao resto, na altura certa saberás o que é o destino. Muito se fala da força mental da sua equipe, mas nessa reta final de temporada vai se mostrando o oposto.
nos últimos 12 pontos disputados, ganhou apenas 2. Queria saber do senhor como recuperar essa força mental da sua equipe para a final da Libertadores no próximo sábado e os próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras matematicamente ainda tem chance, então eu queria saber do senhor como recuperar a força mental dos seus jogadores. Eu acho que esta equipa já deu mais provas suficientes, 72 jogos feitos ao longo do ano. Passamos momentos difíceis ao longo deste ano, fomos capazes de dar a volta, é aceitar o que aconteceu, aceitar que o nosso adversário que ganhou ou que vai ganhar esta competição acabou por estar mais forte em determinadas áreas que tem que ver com o rendimento esportivo, e nós vamos preparar o próximo jogo e preparar seguramente a final. É sempre uma final, toda a gente sabe e toda a gente gosta, não é preciso motivar os jogadores de Palmeiras para estar numa final que todos vocês já nos tinham posto fora. Abel, falamos português, mas o português de Portugal em relação ao brasileiro tem pegadinhas. Quando você fala assim, o campeonato está entregue, e agora nessa última resposta você falou o nosso adversário que vai conquistar o título, algo nesse sentido. Você já entregou, você já jogou a toalha em relação ao campeonato brasileiro, não ou você está fazendo jogo de cena? Queres fazer outra pergunta? Não, só essa. Não tenho nada para dizer, essa resposta já dei. Estás-me a perguntar para dizer a mesma coisa? Acho que não somos estúpidos de entender a jogar jogos de 2 em 2 dias como temos, que a equipa que conseguisse abrir nestes 2, 3 jogos que faltasse antes da Libertadores, como é que nós vamos jogar uma Libertadores e depois, 2 dias depois, tens energia tua e dos teus jogadores para mobilizá-los para o jogo seguinte? Depois de tudo o que aconteceu ao longo deste ano nesta competição. Eu, na hora certa, vou-vos falar o que é que foi este campeonato. Está bem? O Abel tá guardando alguma coisa aí pro final, né? Depois de que acabar tudo aí e tal, porque ele deu a entender que vai falar o que achou que foi esse campeonato, talvez deva falar as questões de arbitragem que rolaram aí e tal, né? Mas, cara, assim, tá correta a questão, se for isso, se eu entendi correto, acho que vocês podem dizer se vocês entenderam isso também. Tudo bem, teve questão da arbitragem, mas com a arbitragem tudo o Palmeiras poderia ser líder do campeonato hoje. O Palmeiras poderia ter... Por exemplo, eu vou colocar com o jogo do Mirassol, não que é normal perder, mas assim, Mirassol tá num bom momento, então beleza. Mas quanto o Santos, lá na Vila Belmiro, poderia ter ganho o jogo, teve chance, mesmo com o time em reserva, com o time cheio de desfalques, e deveria ter ganhado do Vitória, né? E também do Fluminense, com todo respeito, colocar 9 pontos aí, né? No caso, 7 pontos a mais, a gente estaria na frente do Flamengo, né? Claro, é o se, né? O se é uma coisa muito relativa. E aí, contra o Santos, tudo bem, tem o lance do pênalti e tal, mas assim, aquele jogo dá pra ter ganho mesmo, assim. Então, a arbitragem foi bizarra, o Flamengo fez coisas bizarras, mas ainda assim o Palmeiras poderia ter levado. Vamos ver a Libertadores agora, como que vai ser. Espero que não tenha nenhum problema de arbitragem, espero que seja resolvido no campo. Se perder no campo, paciência. Se ganhar no campo, vamos comemorar pra caramba. Espero que não tenha nenhum problema de arbitragem. Mas aí, né, a fala do Abel, praticamente jogando a toalha do brasileiro. Não dá nem pra falar que aquela estratégia que ele fez em 2023, né, de colocar o Botafogo como favorito, como praticamente campeão, depois buscar. Agora, realmente, como ele falou, ainda tem esse jogo do meio da semana, que é complicadíssimo, contra o Grêmio. Enquanto o Flamengo tem um Atlético Mineiro esbagaçado depois da Sul-Americana. E aí depois você tem a Libertadores. Ganhou, ressaca. Ninguém mais vai estar ligando pro brasileiro. Perdeu, desânimo. Então fica realmente muito complicado para pensar no Brasileirão, mas a Libertadores são 90 minutos. É difícil. Se olhar o que o Palmeiras tem desempenhado hoje, pensando numa final da Libertadores, é difícil. Mas tudo pode acontecer. 21 chegamos não favoritos, acho que menos ainda que esse ano, e conseguimos levar um jogo perfeito ali. E, claro, tiveram erros também, poderia ter perdido, né? No final ali do segundo tempo o Flamengo tem algumas chances que poderia ter feito e não fez. Então pode acontecer tudo, final única. O legal da final única, tem gente que não gosta,
Mas o legal dela é que ela fica muito em aberto, né? Ela fica muito em aberto. Você começa ali, você faz um gol no começo, já muda tudo. Às vezes você faz um jogo horrível, no final você acha uma bola, que foi contra o Santos. Então, pode acontecer de tudo, beleza? Mas é isso, deixa seu comentário, seu like, sua inscrição no canal, muito importante, tá? Tamo junto.